A revista americana Time colocou o presidente Jair Bolsonaro e o youtuber infanto-juvenil Felipe Neto entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. A lista completa foi divulgada na noite de ontem. Os dois são os únicos brasileiros presentes na relação. O texto sobre o presidente, incluído na categoria Líderes, traz um tom crítico. Destaca os supostos números negativos que marcam seu mandato, fala em 137 mil mortos pelo coronavírus no país, diz que o Brasil vive a pior recessão em 40 anos e enfrenta incêndios na Amazônia. Ao mesmo tempo, a revista lembra que 37% dos brasileiros o apoiam. Já o perfil do youtuber infanto-juvenil, eleito na categoria Ícones, tem tom festivo. Destaca que seus 39 milhões de seguidores no YouTube e 12 milhões no Twitter. O texto de apresentação, de autoria do deputado federal e marido de Glenn Greenwald, Davi Miranda, elogia Neto por usar sua notoriedade para denunciar o suposto autoritarismo e os erros de Bolsonaro. E aí, Fiuza? A capa da Time, né, estava lembrando aqui, no ano passado, foi a Greta Thunberg, né? Uma adolescente transformada em oráculo ambiental, né? Num delírio pueril da humanidade, não da humanidade, né, mas de alguns formadores que desistiram, no caso de fazer jornalismo, e resolveram fazer campanhas, e campanhas pueris, né? Eu acho que não há dúvida de que tanto o Felipe Neto quanto o Bolsonaro são influentes, né, nas redes sociais. Esses rankings são arbitrários, né? E são as listinhas que a imprensa mais fútil gosta, né? Alguns rankings são mais sólidos, né? Mas, supondo que seja um bom ranking, bem feito, né, em termos aí das medições, são duas pessoas influentes mesmo. O Felipe Neto é um youtuber com muitos seguidores. E eu resumiria o seguinte: esta embalagem, né, que se faz em torno desse ranking para contar essa história, ela é desonesta, né? É o momento em que a Time e tantos veículos aos quais a gente tanto deve, né, a imprensa, a luta pela liberdade, pela democracia, desistiram desse papel. Algum consultor chegou lá e falou assim: rede social chegou, perdeu o Playboy, vocês não têm mais a novidade, vocês têm que fazer campanha. E eles acreditaram nisso e estão se ferrando, né? Então a Time resolve contar uma historinha que parece até com aquelas historinhas que o Glenn, né, contava ali no site dele, né, tentando fazer uma oposição do Bolsonaro com o Felipe Neto, né? É uma coisa para você pegar como história em quadrinho e dar risada, né? Que nem se tentava ali, né, com esse mesmo tipo de autoria, tentou, né, no Brasil, fazer um duelo, né, uma polarização entre Lula e Sérgio Moro. Lembra disso? Então é isso, eles estão sempre procurando um duelo idiota e artificial para fingir que estão fazendo a campanha do bem contra o mal. Nesse caso é desonesto porque os dados trazidos sobre o governo Bolsonaro foram pensados de uma maneira estúpida, ignorante, né? Para você falar de governo Bolsonaro, você não vai falar da pandemia, né? Porque a pandemia é uma pandemia mundial, né? Os mortos estão, infelizmente, no mundo inteiro. E em nenhum lugar você consegue relacionar, né, o gestor com o assassino, né, com o responsável e tal, embora de uma maneira criminosa parte da imprensa esteja fazendo isso ali de uma maneira covarde, indireta e tal. Os outros pontos são aqueles que a gente sabe: queimada, todo ano tem queimada. Assim, qualquer jornalista desse está desafiado a pegar uma série histórica vindo desde lá do governo Lula, em que eles não achavam problema nenhum. E não venho dizer que é papo de esquerda, não, porque isso aí não é. Esses caras não estão, né, não são esquerdistas, eles são oportunistas, eles são contadores de história, eles pegaram esse truque politicamente correto para fingir que estão do lado do bem contra o mal. Isso não é ideologia que eu quero dizer, né? Por isso que o Lula não era atingido por esse tipo de crítica, né? Porque o Lula fazia parte desse conto de fadas macabro, né, que destruiu com o país. E esses veículos aí, até a Time eu não lembro bem, mas o New York Times estava fazendo campanha contra o impeachment da Dilma,
de uma maneira horrorosa, entrou na história do golpe, né? O editoriais do New York Times é golpe, né? Só a pronúncia que não era essa lá. Então, eles trazem de forma desonesta, eles não falam do que o governo fez, da agenda do governo. O governo tem prós e contras, mas o governo fez reformas importantes e o maior destaque desse governo até aqui certamente é esse, né? Boas reformas como a da Previdência aprovadas. E o Felipe Neto, Vitor, eu acho que ele foi tragado, né, por essa mesma bolha hipócrita que tenta construir heróis de mentira. Ele era um influenciador real, dizia, você gosta, você não gosta, o que ele falava para as crianças e adolescentes era bom, não era bom, não interessa, a gente está numa liberdade, numa democracia, o recado dele chegou a muita gente e ele ficou influente. E quem não gosta, e se é absurdo o que ele fala, que seja criticado. Se for absurdo em termos de afrontar direitos, é na justiça que se resolve. Mas resolveram pegar o rapaz para virar um ícone dessa suposta onda progressista contra um obscurantismo teatral, né? E aí eu acho que estragaram o cara, porque colocaram ele... o STF, o TSE, o Luiz Roberto Barroso, chamou o Felipe Neto para debater com ele, uma live e tal. Eu acho isso uma crueldade com o garoto, porque ele está, é claro, ele é ambicioso, ele viu esse espaço se abrindo, né? Ele de fato alcançou uma notoriedade muito grande e ele acreditou nesse papel. Ele está aí desesperado, querendo virar, assim como a Greta, um oráculo progressista. E é uma bobagem ele tentar isso. Ele tinha lá o talento dele, a graça dele com o que ele estava fazendo. Ele dizer para o mundo para onde o mundo tem que caminhar, ele polarizar com líderes, chefes de Estado sobre políticas públicas, ele não sabe. Ele até parece que é estudioso, ele corre atrás, mas não dá, não sabe. Então isso tudo é artificial e é muito cruel, no caso com esse youtuber infanto-juvenil. E você, Ana, você que já estava com um sorriso nos lábios aqui enquanto a gente trazia a informação do ranking, o que você achou dessa lista, Ana? A gente sabe que esse tipo de publicação agora, infelizmente, virou outro meio, né, de uma panfletagem política danada, né, um proselitismo. Eu quero começar pegando do ponto onde o Fiuza menciona como o Felipe caiu dentro de uma bolha, e eu acho que ele não caiu, ele foi dragado de uma maneira que hoje eu considero esse rapaz uma vítima dentro dessa bolha macabra aí que não apenas dissemina fake news e mentiras sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro, mas também sobre outros assuntos. E aí o que a gente vê é a inacreditável cena, né, de um ministro da nossa corte mais alta aí, nada contra nenhum ministro, nenhum senador, nenhum político, muito menos até o presidente debater com influencers, mas de uma maneira assim jocosa, cheio de indiretas, né? Foi um papo cheio de indiretas ali para o governo. Mas a gente está vendo que aqui fora a revista Time ela virou, infelizmente, mais um veículo aí, né, dessa seita ambientalista, da seita do politicamente correto. A gente vê recentemente, né, nós até comentamos aqui nos Pingos, o presidente norte-americano Donald Trump com os acordos aí históricos, acordos de paz entre Israel, Bahrein, os Emirados Árabes, montando ali uma aliança muito importante para os Estados Unidos em relação ao inimigo número 1 americano hoje, que é o Irã, ali na região, e nada disso foi mencionado, né? A aproximação das duas Coreias, e a gente não vê, né, a própria trazer as tropas americanas de volta para casa também, de guerras ali que não faziam mais sentido no Oriente Médio. A gente não vê nada disso sendo elucidado, a gente não vê o positivo do mundo mais ser elucidado. E vale a gente lembrar também
Vitor, eu fiz uma pequena pesquisa aqui sobre a capa da Time, sobre o Homem do Ano. Em 1938, a capa da Time como Homem do Ano foi Hitler, em 1939 foi o Stalin, em 1942 foi o Stalin novamente, em 1979 foi o Khomeini e em 2007 foi Vladimir Putin. Então, eu acho que isso aí a gente tem que questionar, porque não apenas eles foram homens do ano, né, eles podem até ser figuras importantes ali do ano, quando você abre a publicação, você vê alguma crítica. E, de uma certa forma, não existem críticas diretas a esses personagens aí, no mínimo bizarros, né, da nossa história, e a gente vê que existe, inclusive, um certo apoio velado ali, e o jogo segue, Vitor. Esse tipo de publicação, como outras publicações anteriormente famosas, hoje a gente sabe que são usadas também para essa panfletagem política. Fala, Zé. Eu acho estranho, né, que se ocupar de um assunto assim para uma revista que se quer, né, internacional. Mas é inegável que o presidente Jair Bolsonaro é mesmo um grande influenciador. Eu fiquei surpreso com a classificação do Felipe Neto. E para mim, Ana, isso significa a falência total das esquerdas no Brasil. Porque não há nenhuma representação, não há nenhuma palavra firme ou, vamos dizer, influenciadora de políticos tradicionais ou da esquerda brasileira que possa representar esse outro lado. Porque ali a revista apresentou os dois lados, né? Os antagonistas. Mas o contrário ao presidente Jair Bolsonaro não pode ser um blogueiro infanto-juvenil. Veja como os valores estão ali modificados. Queria dizer que eu me considero passageiro exatamente desta transformação. Quando eu entrei no jornalismo, era máquina de escrever, aí depois teve a grande evolução, que foi a invenção da máquina elétrica com aquela esfera revolucionária. E daí para frente a coisa foi mudando, veio a internet e eu vi vários políticos entrarem na onda da internet. E eram considerados ali top, que usavam e-mails, grupos de e-mails e que tinha seguidores em e-mails e que trocava muitos e-mails e tal. E, por exemplo, o Álvaro Dias. Eu acompanhei, Álvaro Dias foi um dos políticos que mais entraram na internet. Aí agora a gente vê, olhando para trás e analisando, que não basta se atualizar tecnologicamente, não basta se dar uma de moderninho. É preciso ter o jargão que se usa, Fiuza, aqui em Brasília, os jornalistas, é quem tem garrafa para entregar. Ou seja, a mensagem é muito maior sempre do que o meio. O meio é a internet. A mensagem é quem fala. Então, de um lado, o grande influenciador, o presidente Jair Bolsonaro, que fez uma campanha gastando R$1 milhão, né? E não 1 bilhão, como foi a Dilma, e ganhou a eleição, exatamente por saber usar essa ferramenta. E vou repetir, não ganhou por conta da internet. A internet foi apenas o meio e não a mensagem que era ele. E agora a gente vê a polarização com um blogueiro infanto-juvenil, ou seja, humilha a esquerda tradicional e os políticos tradicionais, porque não tem garrafa para entregar, ou seja, não tem exatamente discurso. Muita gente vem falando, aproveitando para entrar um pouco aí nesse debate sobre influenciar nas mídias sociais, vem dizendo que a internet elegeu fulano. A internet não elege ninguém. Isso é tecnologia. A tecnologia é neutra. Quem elege é a pessoa que usou o meio no momento certo, mas tem alguma coisa para dizer, tem alguma coisa para influenciar. Então, nesse sentido, eu acho, me surpreendeu, eu acompanhei o Felipe Neto, vi ali que ele tem umas publicações até, e tem uma presença muito forte, isso é muito importante, né? Mas me surpreendeu, e me surpreendeu também os dois entrarem, principalmente o presidente Jair Bolsonaro. Achei injusta
a forma como o presidente Jair Bolsonaro foi apresentada, né? Com problemas na Covid, não tem problema nenhum. Nós estamos muito bem comparando-se a outros, inclusive Estados Unidos, né? Mas eu acho que o que prevalece nesse caso, a tecnologia ajuda, né? Isso é até uma fala aos candidatos aí às câmaras municipais, a tecnologia ajuda muito, mas sem a mensagem, sem a garrafa para entregar, aí fica sempre difícil.